Este episódio é um oferecimento Galápagos Jogos e Tabuleiro Mix, Sleeves, Board Games, Card Games e muito mais. Olá galera, bem-vindos a mais um Jack Explicador e hoje eu vou trazer o divertido Dungeon Fighter que a Galápagos acaba de trazer para o Brasil. A Galápagos não trouxe só a caixa básica, trouxe também diversas expansões, mas hoje nós vamos jogar apenas com a caixa básica. Em Dungeon Fighter somos guerreiros, magos, anões, elfos ou belas donzelas em perigo dentro de uma masmorra e estamos atrás de fortuna e glória, mas vamos enfrentar diversos monstros que vão exigir a nossa perícia na rolagem de dados. É um jogo muito divertido, um party game de 2 a 6 jogadores, que eu vou mostrar para vocês então aqui as regras, como que funcionam, e logo depois eu volto com minhas considerações finais. Então galera, vamos aprender a jogar o divertidíssimo Dungeon Fighter. É simples, cara, é um calabouço, tá? Nós vamos enfrentar monstros, criaturas, explorando masmorras antigas e enfrentando eles com rolagens de dados que nós temos que acertar nesses alvos para marcar ponto. Bom, a ideia é basicamente o seguinte: cada um recebe um herói no início da partida e você pode escolher entre heróis clássicos como magos, bardos, princesas, ladrões, guerreiros, paladinos, princesas domadoras de animais lá em cima, anões, bebuns ou elfos, arqueiros. E cada um desses personagens vai trazer um poder especial. Por exemplo, o Randolph, ele tem 3 poderes. Cada um desses personagens sempre tem 3 poderes. Cada um desses poderes é associado a uma cor de dado específica, vermelha, verde ou azul. Randolph tem o poder, se usar o dado vermelho e atingir esse símbolo aqui, ele consegue transformar os monstros em sapo, deixando eles mais fracos. Ele então também pode jogar o dado verde para ter mais ataques sobre criaturas mágicas, ou então o dado azul, que vai trazer o poder de rerolagem, de tentar atacar, fazer um novo ataque. Cada um desses personagens, então, tem a sua habilidade específica e sempre baseada nessas 3 cores de dado. A ideia é que nós vamos enfrentando, então, a masmorra. Existem sempre 4 níveis, 1, 2, 3 e 4 de dificuldade de monstros específicos nessa masmorra. No início da partida, você monta o baralho de acordo com a sua experiência no jogo. Você pode fazer um jogo fácil, normal ou insano, de acordo com essas cartas, a quantidade de cartas mais fáceis ou mais difíceis. Por exemplo, na fase fácil você tem apenas 5 monstros desse nível 4. Na fase insana você chega a ter 8 monstros desses mais difíceis. E cada um desses monstros, então, vai trazer um desafio diferente. Por exemplo, esse Minotauro, que é uma besta, ele tem 10 pontos de vida, causa 3 pontos de dano sempre que você errar, ou seja, quando você ataca e erra, quem bate de volta é o monstro, de causaria então 3 pontos de dano, mas se você vencê-lo, ganhará 3 moedas de ouro para usar depois esse tesouro comprando novas coisas na vendinha. Cada monstro desse pode trazer ainda um desafio extra, como aqui, por exemplo, o Minotauro exige que cada rolagem que você faça, você primeiro faça uma tabela numa carta, numa parede ou numa caixa qualquer, e aí então o dado quique na mesa e então entre no alvo, dando assim o ataque no Minotauro bem difícil. Ou então, por exemplo, a Medusa, que é um demônio, 10 de vida, também dá 3 de dinheiro, bate 3 de volta, mas você só pode jogar, obviamente, com os olhos vendados, porque ninguém pode olhar diretamente nos olhos da Medusa. E por aí vai, todos os monstros vão lhe trazendo vários desafios. O Cthulhu exige que você fique com a mão boba com o dado, né, que nem um tentáculo, e então alguém bata por trás da sua mão e o dado então quica na mesa e acerta o alvo. Esses desafios tornam o jogo realmente muito divertido, tá? E cada vez mais desafiador à medida que os níveis vão aumentando.
E esse alvo ele tem várias marcações, nível 1, 2, 3, 4, 5, 6 aqui, e aqui no centro é 10. E quando você rolar um dado, você vai ter que atingir esse alvo, marcando aquela quantidade de dano no monstro. No caso aqui, marcando 3 pontos de dano. Se o dado passar ou parar nesses buracos, você errou e não causou dano nenhum, e o monstro então terá causado dano em você em vez de você causar dano nele. Mas a grande sacada é que quando você fizer uma rolagem de dados, o dado antes terá que bater na mesa e só depois então parar no alvo. Parece fácil, né? Mas não é, porque você vai fazer isso batendo na mesa e batendo no alvo, ainda com o dado na ponta do nariz, rodando piruetas, ou então com os olhos vendados, com a mão esquerda por debaixo da perna e por aí vai, dependendo dos monstros e das salas que você está. No início da partida nós temos que montar também o calabouço, ou seja, a nossa dungeon. Então para isso o jogo vem com duas cartelas, dois tipos de cartela de sala, tá? As salas do monstro e as salas do segundo e terceiro nível da nossa masmorra. Mas antes disso, nós vamos escolher um boss, um monstrão. O jogo vem com 4 monstros, ok? 4 vilões que nós vamos ter que aleatoriamente sortear, tá? E colocar esse monstro sem olhar embaixo da última sala da masmorra. Então nós pegamos a sala do monstro, do boss, que são essas duas aqui, embaralhamos. Ela tem 2 lados também, tá vendo? Nós embaralhamos, sorteamos uma e colocamos sobre essa aqui é descartada. E essas outras salas todas também são embaralhadas, podem ser viradas de todos os lados, não tem problema, e sorteada, sorteada 2 salas, as outras são descartadas. Nós sempre que montamos a masmorra com esses ícones de lojinha, todos eles virados para o mesmo lado, porque é a saída de cada nível. Nós entraríamos por aqui com o nosso token, representando a nossa galera, tá? A turma. Então você vai andando por esse calabouço até chegar na loja, e depois que você comprar, tiver conseguido matar monstros, selecionado, conseguido ganhar dinheiro, vindo na loja e comprando as suas armas, você então poderá vir para o próximo nível. E você fará isso até chegar no monstro, no chefão, e deverá então derrotá-lo. No início da partida, então, a gente junta todas essas masmorras, colocamos o nosso token do lado de fora da masmorra e selecionamos um dos jogadores para ser o líder. O líder recebe então este token e ele será a palavra final, ok? Ou seja, sempre que uma galera estiver querendo ir para um lado e outra galera indo para o outro e empatar, não chegarem a consenso, o líder tem a última palavra e vai falar: não, eu que mando, nós vamos para este lado. Algumas salas na masmorra exigem, além do desafio do monstro, que você faça a rolagem com certos poderes diferentes, com certas habilidades diferentes. Aqui, por exemplo, os monstros só será derrotado se você rodar para quicar 2 vezes na mesa, ao invés de uma como normal. Ou então, do lado de cá, você poderá, no final da batalha, assim que você derrotar o encontro do monstro, você ganhará 2 moedas. Mas esse caminho sempre será o caminho mais fácil, mas também mais longo, que quer dizer mais monstros, mais desafios antes de chegar nos próximos níveis. As salas, então, elas apresentam várias habilidades diferentes. Essas aqui, por exemplo, nessa sala, se nós pararmos aqui, todos os monstros que nós enfrentamos nessa sala, teremos que jogar os dados fazendo uma pirueta no ar, rodando 360 graus antes de cair no chão, jogando o dado na mesa e acertando o alvo. Mas é um caminho mais curto para a loja, então para o próximo nível. Se quiser fazer o caminho mais longo, teremos a chance de parar aqui nessa fonte, e essa fonte recuperará a vida de todos os guerreiros. Então é sempre uma decisão difícil, que fica a última palavra sempre com o líder da aventura. Então, um dos maiores segredos para a vitória é escolher o líder correto. No início da aventura, então, cada herói começa com sua vida plena, com 9 pontos de vida, e recebe o marcador desse de coração. À medida que você for recebendo dano, ou seja, quando você não bate no monstro, por exemplo, esse monstro aqui, para derrotá-lo você precisa acertá-lo 7 vezes, e cada vez que você errar um ataque, ele vai te dar 1 dano, ok? Então cada vez que você receber dano de um herói,
de um monstro, você vai perdendo vida. Ok? Assim que você chegar a 0, menos do que 1, você caiu inconsciente, estará fora daquela rodada e só no próximo rodada, no próximo encontro, tá? Se os seus companheiros ainda estiverem vivos, porque se todos eles, todo mundo numa aventura cair desmaiado ao mesmo tempo, a aventura acaba e todos perdemos. Mas se você desmaiou, você vai voltar então no próximo round com a vida plena, mas receberá uma marca dessas de cicatriz e deverá escolher então um dos seus poderes, tem o poder vermelho, poder do dado verde, o poder do dado azul, e descartar um desses poderes. Você não terá mais acesso a ele, ok? E perderá também 3 pontos de vida. Se você desmaiar mais uma vez, você receberá uma segunda cicatriz e uma terceira cicatriz. Então, fará com que você realmente morra, não volte mais no próximo round e seu personagem estará descansando em paz, em memória ao herói. Você estará fora do jogo. No início da partida, nós temos um singelo tesouro com 2 moedas e um dado bônus, um dado extra que poderá ser jogado ainda no mesmo round. Mas o que acontece no round? Acontece sempre em 3 fases nessa mesma ordem. Primeiro, a equipe escolhe um caminho para tomar. No início da partida não tem muita diferença, você vai iniciar na primeira sala. Depois, em rounds futuros, você vai poder escolher um caminho para tomar. Mas digamos que no primeiro round nós entramos na masmorra, então agora nós vamos lá e comprar um monstro do primeiro nível. Quando acabar o monstro do primeiro nível, compraremos o segundo, terceiro ou quarto. Então vamos comprar um monstro do primeiro nível e trazemos esse monstro então aqui para a mesa. Ele recebe uma tabela. Nós compramos então o cara sombrio, este cara sombrio. Vou dar foco para vocês, por favor. O cara sombrio, ele tem apenas 2 pontos de vida, então nós viramos essa cartela que ela vai até 40, desse lado de cá ela vai até 20 e colocamos o marcador de 2 de vida do vilão. Ele nos dá 1 de dano se nós não acertarmos ele e ele começa então com uma moedinha. Se nós matarmos o cara sombrio, receberemos então esta moeda. Mas o cara sombrio tem um poder especial, você só pode jogar de costas para a mesa, então você vai ter que fazer esta posição, vai ter que ficar de costas para a mesa, jogar o dado sobre os ombros, quicar uma vez na mesa antes de acertar o alvo e então acertar o alvo lá para causar dano nele. Você então vai escolher um dos seus, quem começa, digamos o líder, sempre começa no início da partida, e ele vai escolher um dos dados, um dos poderes para usar o dado. Ele pode tentar transformar no sapo, ele pode tentar, esse aqui não adianta porque ele não é um mago, ele na verdade é uma pessoa, é uma normal, tá? Se fosse um mago estaria escrito ali em cima como estrelinha, como esse símbolo, ou ele pode tentar rolar 2 vezes, se fez isso mais sensato, tentar rolar 2 vezes. Então ele se afastaria da mesa e jogaria o dado sobre os ombros, ele quicaria na mesa. Vamos tentar de novo, ele quicaria na mesa e cairia no alvo. Tudo bem? Quicaria na mesa. E vocês vão ver que pode ser realmente bem complicado. E eu nem estou de costas, eu estou de frente, mas digamos que o mago tenha jogado para fora do tabuleiro, tá? Mas mesmo assim tenha saído aquele símbolo de olho mágico. Então ele errou o monstro, mas ele pôde ativar então o seu poder aqui de dado azul, que diz que ele pode atacar novamente. Você pode então ignorar o resultado do seu último lançamento, recuperar o dado que acabou de lançar e lançá-lo novamente. Então ele vai pegar mais uma vez aquele dado, jogar por cima dos ombros mais uma vez, clicar na mesa e jogar para fora da mesa mais uma vez. Então aquele cara sinistro teria então causado 1 ponto de dano ao mago, tá? Que então abaixaria aqui 1 ponto de dano da sua ficha. Seria então agora a vez da princesa de escolher um dos 2 dados que sobraram, ou verde ou vermelho, escolher um dos seus poderes e fazer a mesma coisa. E depois o terceiro jogador faria o mesmo com o último dado. Teríamos 2 opções aqui então. Ou os jogadores jogam os 3 dados coloridos e ainda não mataram o encontro, se ainda o monstro da vez ainda está vivo. Se isso acontecesse, eles teriam 2 opções. Ou eles vão para o tesouro e usam um dado bônus, esse dado bônus, o dado branco,
tá? Ele é usado apenas uma vez, jogaria esse dado. Ele poderia, se saísse o olho, poderia escolher qualquer um, é um coringa, qualquer um dos 3 poderes do meu herói. Se eu acertasse isso aqui para cima, tá? Mais uma vez usado, ele seria descartado do jogo. Se os jogadores não tiverem mais nenhum dado para jogar, eles teriam então que recuar. Para fazer isso, eles recuperam todos os dados coloridos da mesa e todos na equipe tomam um dano igual ao número do nível daquele herói. Esse aqui é um herói nível 1, então cada um dos jogadores tomaria então ainda mais 1 ponto de dano, e esse dano ele não pode ser evitado nem por magia, nem por armas, nem por armaduras. Tá? O que acontece também no final de cada round, digamos que o mago tenha acertado lá, ok? E tenha dado 4 pontos de dano na sua primeira jogada contra o cara sombrio. O cara sombrio só tem 2 pontos de vida, então ele seria aniquilado, teria morrido. Então esse tesouro vai para todos, vai aqui para o baú, ok? Aquele dado ainda estaria aqui, não é isso? Aquele dado ainda não teria sido usado, estaria aqui. Ele então é descartado, o vilão, e sobraram ainda 2 dados, um verde e um vermelho. O número de dados que sobraram no round, os dados coloridos, né, que sobraram no round, é o número de dados brancos, ou seja, dados extras, que você terá para os rounds futuros. Então você irá no nosso baú e colocará lá mais 2 dados extras que vão acumulando para os próximos rounds, deixando então mais fácil, com mais chances de matar os monstros sem precisar recuar e tomar dano, porque sempre que você recua, você toma um dano de acordo com o nível, e alguns monstros podem ter nível 2, 3 ou 4. Então 4 pontos de dano, se você tiver recuar, é muito dano para ser tomado. Sempre que os nossos heróis, então, chegarem nessa parte do mapa, de cada um dos andares tem essa lojinha, ok? Eles vão enfrentar um monstro, o último monstro desse andar, e depois que tiverem vencido na fase de manutenção, eles então poderão ir na lojinha. Para ir na lojinha, você vai pegar este deck aqui de bugigangas do Empório e vai comprar sempre 3 cartas, mais o número de cartas jogador, no caso aqui com 3 jogadores seria então 6 cartas. E você então vai poder dessas cartas comprar, são 3 tipos de item, tá? Poções mágicas, no caso aqui é O de Napalm, tá? Que custa 1 moeda e causa 3 de danos bônus ao acertar um alvo. Você descarta isso aqui, um uso único dá mais 3 de dano. Ou então poderá ser alguma arma, que são as vermelhas. As armas fazem o seu ataque ficar mais forte. No caso desse machado gracioso, você vai conseguir mais 2 pontos de dano sempre que usá-lo, mas você terá que jogar os dados sempre dando piruetas de 360 graus antes de jogar o dado para a mesa. Mas se você acertar, dará mais 2 pontos de danos além do dano que você fez lá normalmente no alvo. Ou poderá então ser essas cartas azuis, que são armaduras. No caso aqui você descarta, você recebe menos 1 de dano ao errar. Você tem uma proteção extra contra monstros, isso é muito legal. Você poderá escolher entre diversas armas, diversas poções mágicas e diversas armaduras. E cada uma desses itens tem um preço aqui em moedinha que você poderá escolher como equipe quem vai ficar com isso. Mas cada jogador tem um limite de coisas que pode carregar. Todo mundo só pode carregar 3 itens de cada vez. O mago pode carregar uma arma e 2 poções. A princesa, por exemplo, a mesma coisa. Já o paladino pode carregar um item de cada, uma poção, uma armadura, um escudo, né? E uma arma. Você então terá que dividir isso da melhor forma possível entre os jogadores. E também na lojinha você terá a oportunidade, com o dinheiro que sobrou, você poderá então ainda comprar novos dados brancos para turnos futuros, que custam 2 moedas cada novo dado. Ou então você poderá gastar 1 moeda para cada dano que você quiser recuperar de um dos heróis. O jogo continua então após vários rounds, enquanto os heróis vão explorando cada um dos andares do calabouço, até chegar na última sala, então a última oportunidade de passar na loja, comprar bastante dado bônus, trocar dinheiro por pontos de vidas ou novas armas, e aí então enfrentar finalmente o boss, o monstrão que surgiu. No caso aqui do nosso exemplo é 10 goblins e uma espada. Tem 25 pontos de vida, é realmente muito forte.
Cada vez que você errar, ele te bate 5 de volta. Alguns monstros ainda tem aqui um texto extra. Vários vilões, os vilões são sempre muito poderosos, como o Destino Final, com 33 pontos de vida, bate 8. Uma masmorra, o dragão com 40 pontos de vida, ou 11 gatinhos com 33 pontos de vida, cada um com poderes distintos aqui embaixo também, tá? Mas a diferença é que quando você estiver enfrentando o vilão, você não terá a oportunidade de recuar. Você não poderá recolher os dados e tomar dano para então recuperar os dados coloridos. Você então vai ter que fazer um pool de dados extras, de dados bônus, suficiente para matar o vilão da noite com apenas um round sem recuar, tá? Então, para isso, não esqueça que o centro do tabuleiro sempre vale 10 pontos e se for com um olho para cima é acerto crítico e serve inclusive para matar vilões. O jogo vem ainda com diversos tokens para sinalizar certos poderes dos heróis. Por exemplo, o mago, que tem a oportunidade de transformar os monstros em sapos, se acertar o seu dado vermelho, poderá colocar este token de sapo sobre um inimigo. Então, aquele inimigo vai causar menos 2 pontos de dano a todos, naquele round, a todos, enquanto ele estiver na mesa. Naquele encontro ele será mais fraco. E no caso do nosso lobo esfomeado, por exemplo, que só causa 2, não causará mais dano algum. Um outro token, por exemplo, que a princesa poderia colocar sobre seu lobo seria uma sedução. Uma vez derrotado, esse lobo iria então para a frente da princesa, que poderia usá-lo então em rounds futuros para aumentar o dano. Ou seja, quando ela for enfrentar um novo monstro, esse lobo estará tão apaixonado pela princesa que irá ajudá-la a enfrentar novos monstros. Ou ainda outros tokens que podem ser colocados em cima de personagens, como esse token de cerveja que deixa o personagem imune também a danos. Então, galera, este é o Dungeon Fighter. Olha, eu vou ser sincero com vocês, tá? Aqui no meu grupo a gente joga euro pesado. É tudo heavy gamer, tá? Então, quando chegou o Dungeon Fighter para fazer review, foi um problema eu conseguir grupo para jogar um party game. Mas nesse eu insisti. Porque comecei a ler as regras, eu comecei a assistir uns vídeos e vi, caramba, isso é muito divertido. O Lourenço Silva, que é o designer desse jogo, é o mesmo designer de Horse Fever e o último jogo dele, Potion Explosion, pela Horrible Games, me fascinaram. Porque Lourenço sempre tenta trazer alguma nova mecânica, alguma nova forma de se brincar na mesa, tá? E é isso que Dungeon Fighter é, uma brincadeira muito divertida. Se você levar na sério, tá? Você vai ter tanta estratégia, apesar que tem algumas estratégias até bem interessantes. Por exemplo, tá? A questão das cores dos dados. Você tem sempre duas opções quando acabam os dados coloridos. Você pode usar os seus dados bônus brancos ou guardá-los para depois, de repente você está no primeiro, no segundo nível, e escolher tomar o dano, né? Você recolher, você se retirar da batalha, tomar aquele dano daquele nível e economizar os dados bônus para os monstros mais difíceis dos planos seguintes. Com isso, você pode, de repente, matar o monstro com apenas uma rolagem, sobrariam 2 dados coloridos, que você, então, ganharia mais dados bônus. Então tem uma estratégia aí, apesar de rasa, né, que pode funcionar, pode agradar aí a galera que gosta de pensar um pouco mais nas partidas. Outra coisa interessante também é o seguinte, você tem que trabalhar em equipe, cara. Tá? Se eu preciso do dado azul, você precisa do dado vermelho, ele precisa do dado verde, quem vai jogar nesse turno? Né? Como que a gente vai distribuir esses dados da melhor forma possível? Em que ordem? De repente eu sou mago. Eu quero transformar logo esse cara em sapo, para ele parar de bater na gente. Que se ele bater mais, fulano vai morrer. Né? E sem ele, a gente não vai conseguir vencer esse monstro. Então, tem essa necessidade das pessoas estarem sempre falando e tal. Ninguém joga sentado, todo mundo joga em pé. Tá? E as coisas, as perícias podem se combinar. Isso que é mais legal. Se eu tiver uma arma, por exemplo, que peça que eu, para ativar aquela arma, tenho que jogar com os olhos fechados. E o monstro exige que eu jogue os dados por debaixo das pernas. Então, para matar aquele monstro, se eu quiser amplificar o meu golpe com aquela arma, eu vou ter que jogar de olhos fechados por baixo da perna, quicar na mesa e então acertar no alvo. Ou pior ainda, se a sala pedir que eu tenha que jogar, todos os monstros ali só possam ser enfrentados dando piruetas de 360 graus, né, rodando, depois jogando o dado. Eu teria que fazer as 3 coisas. Fechar os olhos,
por debaixo da perna rodando 360 graus. O que pode parecer impossível, e nesse caso, nesse exemplo, é impossível, tá? Mas o jogo te dá a opção sempre de recuar o desafio, tá? A vergonha custa caro, todo mundo vai perder pontos de vitória, então aquele monstro é retirado da mesa e se vem um novo monstro, tá? Apenas se o desafio for impossível, porque o jogo é para você experimentar os seus limites de pagar mico. Essa é a ideia de Dungeon Fighter, tá? Você vai jogar com o dado na ponta do nariz, você vai jogar de repente com a mão boba para alguém bater nela e rolar o dado, ou você então vai tentar fazer tudo isso ao mesmo tempo. O legal também, que eu acho que eu não expliquei para vocês no jogo, é o seguinte, que todo mundo joga, é muito dinâmico, muito rápido, né? O líder só serve para a primeira partida, no primeiro round, tá? Depois, se no round passado eu matei o monstro, quem tiver, né, na minha direita vai então continuar dali por diante. Então o jogo roda muito rápido, todo mundo tem que estar ligado. Não faz esse poder, não faz aquele poder. Na hora da lojinha, tá, você vai ter várias opções de armas e o segredo é, às vezes não, vai você primeiro com essa arma, porque você vai enfrentar primeiro o monstro, vai poder de repente neutralizá-lo para depois usar essa poção mágica e recuperar a vida de todo mundo. Então tem uma estratégia rasa, mas tem uma estratégia muito divertida em Dungeon Fighter. Vale a pena conferir. Se você curtiu, talvez, eu cheguei a gravar um gameplay aqui com a galera, talvez eu coloque ele no ar, vamos ver, tá? Se você curtiu, dá um like na nossa página, assine o nosso canal e não deixe de ver lá na tabuleiromix.com Dungeon Fighter. Eu sou o Jack Explicador, muito obrigado galera, até a próxima, tchau, tchau! Se você também é maníaco por jogos, não deixe de ouvir Meeple Manics, o seu mais novo podcast sobre board games e card games. Procure no iTunes por Meeple Manics.